Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para terça-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, a promulgação da emenda 103, que é a emenda da reforma da Previdência. E ontem, o Senado aprovou em primeiro turno a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. E também inclui categorias da segurança pública, da segurança pública também nessa reforma. Eu estou aqui com o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, e também com o deputado Coronel Armando, vice-líder do governo do PSL de Santa Catarina. E a gente vai repercutir, então, essa possibilidade aí de ter da PEC paralela para chegar aqui à Câmara dos Deputados. Eu começo, então, com o deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia. Deputado, bom dia. Qual a sua avaliação sobre essa PEC paralela? Olha bem, ela nasce, como o nome diz, paralela, por conta de que houve um equívoco entre as duas casas de que essa discussão deveria ser feita para e passo de uma maneira global. Então foi um arranjo para poder não deixar de discutir e para, em discussão paralela, evitar que a matéria que foi antes principal voltasse a ser discutida aqui no plenário da Câmara Federal. E o senhor, como é que o senhor avalia, então, a inclusão dos estados e municípios nesta PEC? É benéfica, nós somos uma federação trina e não há como discutir o ambiente federal sem estar discutindo estados e municípios. Não existe sobreposição de qualquer nível de estado sobre outro. Como eu disse, nós somos a única federação trina que existe. Por conta disso, essa discussão tinha que ser uma discussão nos 3 níveis de governo. Okay. Deputado Coronel Armando, vice-líder do governo do PSL de Santa Catarina, eu gostaria de saber, então, do senhor a sua avaliação sobre essa PEC paralela que deve chegar aqui à Câmara. Bom, eu acho que foi uma solução inteligente, de forma que na PEC paralela fossem tratados assuntos que ficaram fora e ficou fora da proposta da PEC, estados e municípios, porque não houve um acordo aqui na Câmara. Então, tratando somente desse tema, nós ganhamos em agilidade. Eu acho que a aprovação, a promulgação da reforma da Previdência na próxima terça-feira é uma conquista de todos os brasileiros, do Executivo que encaminhou a proposta aqui da Câmara dos Deputados, do Senado, que fizeram uma melhoria dentro do possível da reforma da Previdência. Então, eu acho muito positivo. A continuidade dela pela PEC paralela, que terá a segunda votação do Senado, também vai ser discutida na Câmara, e nós temos que pensar sempre que nós temos que ter agilidade, assim como a justiça, quando é tardia, ela não é justa. Quando nós parlamentares não atuamos na hora prevista, também nós estamos sendo injustos com a nossa população. Ok, deputado, agora com relação, vamos falar então agora dos temas que foram debatidos ontem no plenário da Câmara, que tem a ver com o FGTS, que institui aí o salário o saque aniversário para sacar o FGTS, e também aí transformou a polícia, os agentes penitenciários em polícia penal. Eu começo então com o deputado Joseildo Ramos. Deputado, qual a sua avaliação sobre essa medida provisória que foi aprovada ontem, instituindo o saque aniversário para o FGTS? Eu vou responder, mas antes, eu acho que tem cabimento eu tratar de um assunto que no primeiro momento não pude tratar. Infelizmente, nós tivemos a reforma da Previdência, quando a antessala dessa reforma deveria ser a reforma tributária, porque o país iria ver de maneira progressiva quem tem recursos para colocar à disposição da permanência do Estado, da nossa nação. E aí a gente teve uma reforma da Previdência meramente fiscalista em detrimento daqueles que ganham menos. Quem ganha menos vai contribuir muito mais. Quem ganha de 1 a 3 salários mínimos terá que contribuir em 10 anos com 850 bilhões. Então, se disse que ia acabar privilégios, na realidade a situação ficou assim. Agora, do ponto de vista do saque no dia do aniversário, essa flexibilização tem lado positivo, mas do ponto de vista do país, essa é uma fonte de recursos que ela responde por habitação, por saneamento, que são coisas fundamentais para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, o esvaziamento desse fundo, por sua vez, poderá nos custar muito caro logo ali na frente. Então, eu acho que é muito perigoso. Com relação aos 10% que também foi retirado. Olhe bem, é mais uma decisão que promove o empresariado por conta de manter
de não manter os 10%, porque isso seria uma salvaguarda no momento como nós estamos, com um desemprego nas alturas, e isso dificulta, não é, os níveis de empregabilidade postos na atualidade. Ok, deputado. E com relação ao FGTS, deputado, essa criação aí então do saque aniversário, qual a sua avaliação? Eu acho muito positivo. O FGTS é um fundo gerado pelo trabalho do trabalhador e, infelizmente, ele tinha muito pouco acesso, somente em alguns casos específicos, demissão e outras situações, e ele não tinha acesso ao FGTS. É uma forma dele ter um acesso. A MP 889, com certeza, visou beneficiar o trabalhador. Da mesma forma, a extinção da multa dos 10%, ela pode beneficiar o empregador, mas isso pode gerar mais emprego para a sociedade. E o que o trabalhador realmente quer é emprego e renda. E isso vai ser conquistado com essa mudança. Tenho certeza que, se for feita uma pesquisa junto aos trabalhadores, eles vão ficar muito felizes com a parte de poder sacar antes o seu FGTS. E ontem também o plenário da Câmara concluiu, então, o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que institui a Polícia Penal, que transforma os agentes penitenciários em Polícia Penal. Qual a sua avaliação, deputado? Olha, eu acho importante que tenha sido feito isso, porque a Polícia Penal faz parte do escopo da segurança pública. Eles estavam fora do artigo 142, que trata das Forças Armadas, mais do 144, agora vão ser incluídos, vão ter seus direitos, vão ser protegidos de uma carreira que realmente é perigosa. O agente penitenciário está em contato com os presos, a sua família, ele é visado, então ele tem que ter uma salvaguarda, sim, do Estado. É uma função muito importante para o Brasil. Deputado, e a sua avaliação com relação à Polícia Penal? Olha bem, nós tivemos um momento de convergência. Então, esta casa votou praticamente à unanimidade, apenas o Novo votou de maneira diferenciada contra essa iniciativa que favorece a estruturação do Estado. Então, nós da oposição votamos totalmente favorável e acreditamos que essa convergência é em favor do país. Uma outra questão que deve ser debatida aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, é a reforma administrativa que o governo está preparando para mandar aqui para o Congresso. E ontem o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ele sinalizou que pretende votar essa reforma até julho de 2020. Eu quero repercutir aqui com os deputados que estão conosco. Deputado Joséildo, qual a sua avaliação? Assim, é claro que o governo ainda está preparando essa reforma, mas já existem aí algumas sinalizações com relação a gastar menos e gastar bem no serviço público. Qual a sua avaliação? Existe, assim, já alguma coisa que a gente possa falar sobre isso? Olha bem, nós temos que esperar, porque é uma medida estruturante, portanto, a medida que vem para ela ter sua eficácia em longo prazo, portanto, não é algo que a gente pode sair na frente identificando quaisquer problemas que tenham. Eu só acho que é uma medida que ela precisa de um ambiente de discussão onde os setores da sociedade, principalmente funcionalismo público federal, estadual e municipal, sejam ouvidos. Então, na realidade, é um ambiente onde medidas estruturantes ela tem que pugnar a partir da convergência dos principais atores nessa cena. E isso me parece que não é a máxima desse governo. Ok, deputado. E com relação a essa reforma, deputado, o que o senhor, qual é a sua avaliação? Olha, primeiro, é mais uma reforma necessária ao Brasil. Nosso país estava engessado, cada vez com uma maior dívida e sem recursos para investir em infraestrutura, em saúde, em educação, em pesquisa. Então, nós estamos numa situação muito grave com a dívida aumentando. As reformas que estão sendo feitas, a Previdência, a tributária, a reforma administrativa, são mais do que necessárias. É óbvio que tem que partir de um lado, e partiu do Executivo, dando entrada ali no Senado. Eu estava presente na solenidade, o presidente falou, essa reforma é importante para o país, mas vocês vão melhorar. Então o presidente em momento nenhum disse que ela seria imposta da forma como veio, então serão ouvidos áreas da sociedade, mas tem pontos críticos. Nós temos uma responsabilidade fiscal, temos que recuperar o nosso país, trazer investimentos, gerar trabalho, ter recursos para a infraestrutura, então ela tem que sair. Eu queria destacar aqui a importância da declaração do presidente Rodrigo Maia aqui da Câmara, porque ela tem que sair, nós não podemos postergar as reformas e ir atrasando o nosso país. Ainda mais o ano que vem, que é um ano eleitoral, eleição de prefeito e vereadores, as coisas se complicam. Então, saindo do primeiro semestre, com certeza, nós vamos ter
um melhor caminho para o Brasil. Ok, eu quero agradecer a presença dos deputados aqui conosco. Muito obrigada, um bom dia para os senhores. Vera, com você.